Olá, São Paulo é esse emaranhado de desafios característico de uma cidade que foi sendo construída antes que se pensasse em planejamento. O resultado é um município com uma identidade única. Sobre isso, nós conversamos hoje com o jornalista e especialista em urbanismo, Raul Justilores. Participa também deste programa a doutora Ieda Pires, que é procuradora da Câmara Municipal de São Paulo. Muitíssimo obrigada pela presença de ambos. Raul, muito prazer em tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, prazer, Ieda, e que bom falar de São Paulo. Doutora Ieda, que bom tê-la conosco em mais um Legislativo do Futuro. Olá, para mim também é um prazer enorme. Bom, eu gostaria de começar com vocês perguntando o seguinte, doutora Ieda, a lei desenha a cidade ou é o inverso, na sua opinião? Como é que a senhora percebe esse fenômeno, vamos colocar assim? É interessante essa questão, né? Muito interessante. Eu acho que não, a lei não desenha a cidade. Entretanto, ela se presta a querer estabelecer isso e deveria, porque, na verdade, a lei ela vai dando os limites, os contornos e planejamento da cidade. Entretanto, a lei, como tem que ser genérica e ampla, ela não dá conta de resolver todas as questões, né? Então, eu acho que o ideal seria um meio do caminho, que a lei representasse, de fato, as situações postas, que observasse os detalhes, que tivesse margem para especificidades e que, principalmente, fosse construída pela população, né? Que tivesse a participação, como a gente vê em alguns casos, audiências públicas, a população civil organizada, se manifestando. Então, eu acho que ela tenta dar conta de desenhar a cidade, entretanto, ela tem as suas dificuldades. Agora, Raul, regulariza, mas também pode modificar o traçado das cidades, a lei, não é? Com certeza. Na verdade, a lei, ela forma parte da cidade. Ela não forma a cidade toda. Aliás, até porque boa parte do Brasil, não só da cidade de São Paulo, está fora do mundo formal da lei e da fiscalização. Então, a cidade como a gente conhece, de fato, a lei é muito visível. Se você hoje caminha por São Paulo, quem gosta ou tem um olhar treinado com arquitetura, sabe exatamente se um prédio dos anos 70 ou se um prédio dos anos 2000. Por exemplo, agora mesmo, que a gente está vendo aí os primeiros resultados do último plano diretor. Você caminha na Vila Mariana ou em Pinheiros, ou nessas áreas que estão se verticalizando mais agora, você vai ver que tem prédios já com recuos menores em relação à calçada e espaço para loja no térreo. Isso a lei desenhou. Durante algumas décadas, quase todos os residenciais da cidade não tinham loja no térreo. Também por um desenho legal. Assim como nos anos 50, o Copan, o Edifício Itália, o Correio Nacional, o Paquita, o Viadutos, o Louvre, todos tinham lojas no térreo. Você vê que a lei vai desenhando. Não só aqui no Rio de Janeiro é a mesma coisa. Você vê claramente de que década foi desenhado. O problema é a limitação do Estado brasileiro. Então, em alguns lugares, a gente tem leis demais, em outros lugares, as leis não pegam. São desconhecidas, eu diria. É verdade, é verdade. E é interessante porque, assim, né, a cidade, ela é mutante, né? Se você, por exemplo, viaja para um outro país, vamos colocar assim, vai para Nova York, por exemplo. Vai para Nova York na década de 70, depois demora 20 anos para voltar. Você vê outra cidade. E é assim no mundo inteiro, é assim em São Paulo também, não é, doutora Ieda? Sim. E eu acredito que, como o Raul falou, essas intervenções legais, atualmente, eu acho que há uma preocupação maior em participação, né? Na participação das pessoas. Então, a gente observa aqui, né, que é o nosso universo, por exemplo, além das audiências públicas, que são feitas várias e que tem tido a participação da sociedade civil organizada, ou seja, quem traz a demanda já sistematizada, qualificada. Além disso, a gente tem outros canais, como o portal da Câmara, que possibilita mensagem direta para os vereadores. E eu observei, por exemplo, inclusive lendo o livro do Raul, que adorei, aliás. Muito obrigado. Que essa década de 50, como você estava mencionando, a lei, o marco legal da década de 50, que é a lei de 57, Isso, né?
Isso. 5.261. Isso. Eu sei, inclusive, porque nós temos aqui na Câmara um portal da legislação paulistana. Neste portal da legislação paulistana tem várias funcionalidades, mas uma delas é a inserção de normas históricas. E aí, como peguei isso, já inseri lá e já fizemos a atualização. Então, a lei está lá com todos os links, as correlações, enfim. Mas o que eu estava querendo me referir quando mencionei essa lei é que eu acredito que não teve a participação, embora ela seja curtinha, mas não teve a participação popular na época. Isso, né? Faz toda a diferença. Faz toda, né? a diferença, eu acho. Porque senão, né, você fica no pensamento ou na visão de mundo só dos legisladores, que muito bem intencionados, com certeza, mas não tem o domínio da totalidade das demandas. Né? Mas quando eu comentei que as cidades são mutantes, é que a lei ela tem que acompanhar essa mutação, né? Quer dizer, uma cidade da década de 70 para uma cidade dos dias de hoje, a lei ela tem que acompanhar as necessidades, as prioridades de uma cidade, não é mesmo? Eu acho que há um exemplo muito recente, né, sendo debatido. Eu fiz um vídeo no meu canal no YouTube sobre o Ibirapuera e como o Parque do Ibirapuera foi sufocado por uma visão rodoviarista dos anos 60 e 70. Ou seja, um dos poucos parques centrais no mundo que tem 12 pistas de carro entre ele e a cidade. E se você é pedestre, aquele cidadão de quarta categoria, você tem que andar 1 quilômetro para pegar uma passarela que talvez à noite você não tenha coragem de andar por ela, porque você olha da calçada, você está na frente do MAC, do Museu de Arte Contemporânea, só que o parque está ali. É verdade. Porque você tem que dar uma volta para o carro passar rapidinho. Ou seja, o poder público está dizendo que quem está dentro do carro tem a prioridade. Tem a prioridade. Você é pedestre, ou você é ciclista, ou você é cadeirante, ou você é uma senhora de 70 anos, você vai levar quantos minutos para atravessar aquela passarela? Então, as leis e a política pública reagem à sensibilidade da época. Hoje, dificilmente, a gente teria projetado o Ibirapuera assim, sem ter uma estação de metrô na porta. Verdade. Aliás, foi a coisa, assim, quando eu postei esse vídeo no meu canal no YouTube, metade dos comentários por que não tem uma estação de metrô na porta? E aí eu acho que eu vou pegar carona no que a doutora Ieda falou. É muito importante a participação do público, mas é muito importante que o Estado, o poder público, arbitre. Porque se você for perguntar para os vizinhos do Ibirapuera, talvez eles não queiram uma estação esteja de metrô bom do ali. jeito que está. Eles não querem Mais uma ou menos estação de assim. metrô ali. E quando a gente tem audiências públicas, na história das audiências públicas, é muito mais comum que as pessoas mais velhas, que moram no lugar e que já estão com seus boletos pagos, possam ficar 2 horas ali na audiência. Então, você tem um desequilíbrio. Acho que nós três aqui, apesar de tão jovens, nós três aqui lembramos de ver vizinhanças que são contra uma escola, são contra um carnaval, são contra um hospital, um prédio, não quero barulho. Mas, Raul, agora está melhorando um pouco com relação à frequência das audiências públicas, porque a gente tem a vantagem da participação online. Híbrido, Então, as pessoas se inscrevem nas audiências e participam. Então, a gente já pode ter uma modificação nesse contexto, baseado nisso, né, doutora Ieda? Sim, o sistema híbrido, eu acho que ajudou muito a diversificar a participação. Mas, de toda maneira, eu acho que, além da população, né, é importante a sociedade organizada, porque ela, por exemplo, eu assisti esse vídeo, fala do entorno do Ibirapuera, né? Eu passo ali tantas vezes, eu não tinha pensado. A gente não se dá conta, né? Na verdade, eu não tinha pensado. E, assim, me ocorreu também, justamente nessa questão, que eu acho que estamos vivendo, provavelmente, acredito, espero, uma mudança de paradigma. Porque essa situação da cidade de São Paulo ser projetada para carro, pensada em carro, eu acho que está mudando.
né? Os jovens agora, em geral, não têm aquele desejo de que a minha geração queria fazer 18 anos para dirigir. Eles têm outras... É verdadeiro isso. Né? É Eu acho que é verdade. uma mudança de paradigma. É, sim, acho que a sociedade está mudando um pouco o perfil nesse sentido, né? Agora, doutora Ieda, o que seriam as leis sobrepostas? Como que isso se encaixaria nesse Sim. contexto? Eu acho que, nesse sentido, muito importante que a população ou quem trabalha com legislação, especialmente de legislação de urbanismo, né? Há no município de São Paulo, o município é muito grande, todas as demandas são realmente enormes. Nós temos mais de 17 mil leis no município de São Paulo. Decretos, então, são mais de 60 mil. E a dificuldade, uma dificuldade muito grande é saber o que está vigente, o que não está vigente, porque muitas vezes o processo legislativo ele é menos dinâmico do que as alterações da cidade e tal. Então, às vezes, se muda um artigo de uma lei, um artigo de outra lei, às vezes há um decreto que regulamenta aquela lei, que traz alguns parâmetros, especialmente na questão urbanística, né, de arquitetura, que é tão específico, né, e até, com certeza, o Raul vai poder falar melhor do que eu. Nesse sentido, a Câmara também teve a iniciativa de, inspirado no site do Planalto Legislação, criar o nosso portal da legislação paulistana. Lá o que nós estamos fazendo esse trabalho, desenvolvendo esse trabalho de criar um banco de dados que tenha as leis atualizadas, já com os links, com as referências, a gente faz um estudo. Temos uma equipe, né, na Procuradoria da Câmara, a equipe de sistematização de assuntos legislativos, que nós pegamos as leis, fazemos um estudo do que está vigente, o que foi revogado, o que não foi revogado, com a ajuda do banco de dados aqui da Casa da Biblioteca e também o banco de dados do Executivo, né, que também possui um banco de dados. Lá nós colocamos os anexos, o link, por exemplo, no nosso plano diretor tem o link para os mapas, tem o link para os quadros, tem possível abrir tudo, verificar o que está vigente, o que foi alterado. Então, eu acho que isso é uma iniciativa. Sem uma dúvida. Iniciativa para impulsionar a utilização qualificada da lei, né? Eu acho que isso ajuda bastante. Muito bom. Bom, eu vou fazer agora um rápido intervalo, mas já já a gente volta falando um pouquinho mais da cidade de São Paulo aqui no Legislativo do Futuro. Até já. Toda semana recebemos no Legislativo do Futuro convidados para uma reflexão sobre os rumos da cidade em diferentes áreas, como políticas públicas, urbanismo, cultura e diversas outras questões que também passam aqui pelo Parlamento. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Não perca! Rede Câmara é a sua conexão com a política da cidade. Nós estamos de volta, hoje conversando com o jornalista e especialista em urbanismo, Raul Justilores, também com a gente, a doutora Ieda Pires, que é procuradora da Câmara Municipal de São Paulo. Bem, vamos voltar aqui nesse nosso debate com relação à cidade, o seu crescimento, enfim, como ela pode ser planejada, falando do plano diretor estratégico, né? Que é o raio-x da cidade, não é isso, Raul? E é interessante porque, assim, a gente teve a votação de um plano diretor estratégico, nós estamos num momento de revisão desse plano e é um momento de se pensar o que é possível ser feito para que a cidade fique melhor para o seu habitante, não só para o seu habitante, mas também para o seu visitante, né? Dentro dos seus estudos, Raul, o que você percebe desse plano diretor que precisaria ser melhor trabalhado? Qual que é a sua ideia sobre isso? Eu acho que talvez a primeira coisa seja a comunicação. Uhum. A prefeitura não soube comunicar os objetivos do plano diretor e é uma ironia deliciosa para quem nunca acompanha a cidade. Quando o plano diretor ficou pronto, os autores do plano começaram a bater autobumbo. Incrível, incrível, como nós somos geniais, que plano diretor espetacular, foi premiado pela ONU, pelo Nobel, pelo governo chinês, etc. Uhum. e tal. Incrível. Quando o plano começa a ser implementado e criticado,
ele virou um órfão. Ninguém fez, ninguém foi, não fui eu, não sei. E o que é uma pena, porque o plano diretor, de fato, ele tem avanços em relação à legislação anterior. Vamos pensar que durante décadas era quase impossível se colocar comércios no térreo de prédios. Era quase impossível. Era tratado como se fosse um apartamento, né? Ou seja, era área computável, então ninguém queria fazer loja no térreo. Todo mundo queria fazer apartamento, apartamento, apartamento. Inclusive, tem assim um dito popular que desvaloriza o local, né? Claro. Quando você tem comércio na parte de baixo, né? Eu sempre ouvi isso. Ou seja, a pessoa vai para Nova York e vai para a zona sul do Rio, ou Buenos Aires ou Paris e acha lindo loja no térreo. Aliás, assim, da série Sex and the City ao cinema argentino, todos aqueles restaurantes charmosos que aparecem estão no térreo de prédios. Aham. E os bares no Rio de Janeiro, e as casas de sucos do Rio de Janeiro, estão nos térreos. Então a gente tem que pensar, especialmente com a crise climática que o mundo vive, como criar cidades mais compactas, onde as viagens sejam mais curtas. Sem dúvida. E você possa fazer muita coisa a pé. Então, o plano diretor, ao permitir mais comércios em áreas de grande concentração residencial. Estratégicas, né? Estratégicas. E permitir mais adensamento, mais apartamentos, onde tem metrô e onde tem corredor de ônibus. Isso eu acho engraçado, porque às vezes as pessoas de classe média alta, classe alta, falam, nossa, mas essas kitnetes minúsculas na Rebouças. Gente, nós somos uma sociedade onde 1/3 da população é comum ver 4, 5 pessoas morando numa casa de 40 metros quadrados. Não sofram pelo jovem de classe média alta que vai morar num de 30 metros quadrados sozinho. Assim, a gente tem milhões de pessoas mal vivendo, só que parte de nós mídia, parte de governo, de elite, acham que todo mundo teria que morar num apartamento de 200 metros quadrados. De novo, em Nova York ou em Paris, quem mora em 200 metros quadrados? Acho que as pessoas estão assistindo demais a Succession e pensando que todo mundo é milionário. Então, a gente tem que facilitar. São Paulo se espraiou numa época que a indústria automobilística tinha muita força, que a ideia não era investir em transporte público e que a gente queria brincar de cidade pequena. Então, tem bairros com casa com quintal, e se você é pobre, vai morar a 2 ou 3 horas do centro. A gente já viu que esse sistema não funciona. Isso é uma loucura, né? Porque a cidade fica encalacrada, porque quem trabalha no centro mora muito longe, e às vezes fica 3 horas no transporte, né? Mas eu acho, doutora Ieda, que apesar dos pesares, né, e das colocações aqui do Raul, a gente tem aí em andamento os planos de intervenção urbana, os projetos de intervenção urbana, os PIUs, que tem essa proposta de compactar, de fazer com que, por exemplo, um centro tenha comércio estrategicamente, habitações até de interesse social, para adensar mais a população e evitar esse tipo de deslocamento que é desnecessário e desumano, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que, novamente, estamos num momento de mudança. Eu vejo muito, mas muito lançamento de apartamentos, prédios e tal, com lojas e sem garagem. Ou seja, estamos, eu acho que num momento de mudança mesmo. Mas eu também acho que a nossa legislação, especificamente sobre urbanismo, é muito recente, né? Em tempos históricos, claro, né? A Constituição de 88, Estatuto da Cidade de 2001, né? O nosso plano diretor 2014, vai ter uma revisão agora. Então, em termos históricos, é pouco tempo. Então, e acho que a gente está caminhando, tá? Eu tenho sempre essa visão um pouco mais positiva. E lembrar que eu acho que as pessoas têm essa visão realmente de uma cidade com casas e sem querer em apartamento no térreo, mas talvez isso vá mudar, porque essa dicotomia, né, segurança e fachada ativa, acho que as pessoas, quando perceberem... E vão estar muito mais seguras se tem gente na sua calçada. E já muda um pouco também, né, o contexto, né? As pessoas também querem facilidade, não querem se deslocar muito para ir até um supermercado, por exemplo, querem que esteja tudo muito à mão. Os deliveries estão aí para provar isso, né? Totalmente. A gente lembra
Eu não sou muito novinho, mas quando teve a inflação dos anos 80, tinha compra do mês. Nossa. Porque as pessoas tinham que fazer estoque em casa, porque os preços aumentavam a toda hora. A gente está tendo um revival agora do que seja inflação, mas acreditem, nos anos 80 era muito pior. É verdade. E hoje em dia as pessoas topam comprar mais caro, mas no mercado que está na sua rua, no seu bairro, que não tem nem vaga de estacionamento. Elas não à toa, esses pequenos mercados têm nomes como Minuto, Express, ou seja, a ideia é que eu vou resolver minha vida em 5 minutos. Rapidinho. Então, e como tem muita gente hoje, mais o nômade, que muda de emprego a cada 6 meses ou a cada 1 ano, sem dor, que não sonha em se aposentar no mesmo trabalho, e muita gente trabalhando em casa, você quer que o teu bairro seja mais multifuncional. Eu não consigo me imaginar num bairro onde, olha, aqui não tem academia de ginástica, aqui não tem dentista, não tem onde cortar o cabelo, não tem o açougue, não tem... E pior, muitos bairros em São Paulo ainda são assim. Ainda são. E é o caso que hoje eu acho que as pessoas dão preferência, né, para realizarem o que precisam fazer a pé, na mesma quadra, de preferência, né? Tem sido por aí. Aliás, eu acho que esse é um aprendizado que ficou até, ou pode ter aí uma inspiração no que a gente vivenciou da pandemia, né? Porque a gente não podia sair de casa, né? Aliás, se questionou muito essa questão de locais pequenos, né? Para quem tinha que ficar enclausurado em casa, especialmente famílias grandes. Foi complicado, mas acho que tudo tem um aprendizado, né, Raul? E a gente começou a valorizar mais a cidade, o bairro, a rua. Ou seja, aquela ideia de que a tua casa é apenas um dormitório, ela mudou. Sim. E eu lembro que na época, quando se analisava a valorização do metro quadrado nos diferentes bairros da cidade, os bairros com esse mix de serviços se valorizaram muito mais do que aqueles lugares onde você tinha que pegar carro para tudo. Até porque tem ironia, né? A pessoa fala, não, eu moro num pulmão verde. Você tem 3 carros na garagem. E se tem que pegar carro para ir na padaria, olha, o teu pulmão está cheio de furinhos. Aliás, tudo tem caminhado, né? Até os preços de combustível têm caminhado para as pessoas pararem de circular de veículo mesmo, né, doutora Iris? Ah, sim. Eu acho que essa é uma tendência até mundial mesmo, né? Acredito que as demandas relativas ao meio ambiente vão forçar mesmo essa alteração, que acho que vai ser muito positiva. O importante é que a gente tenha aí, pelo menos, um trabalho, né, voltado para esses projetos de intervenção urbana que vislumbram, né, melhorar essa questão da mobilidade, essa questão também da sustentabilidade. E uma cidade como São Paulo é uma cidade muito carente de habitação, né, Raul? Super. Aliás, esse é um debate que nos falta, né? Aliás, aproveitando o assunto plano diretor, eu acho irônico você ver tanta polêmica sobre o bairro de Pinheiros, você vê longas reportagens falando da destruição de Pinheiros. Assim, eu morei em Pinheiros no início dos anos 2000, quando a Teodoro Sampaio era Barra Pesada, a Rua dos Pinheiros era Barra Pesada, era um bairro que às 7 da noite você não vê ninguém caminhando. E aí houve um investimento bilionário de todos nós, via impostos, para colocar estações de metrô ao longo de Pinheiros. A gente tem que lembrar que 70% dos empregos de São Paulo estão na Zona Oeste e no Centro Expandido, onde só moram 20% dos paulistanos. Então tem um desequilíbrio. Todo mundo mora longe e tem que ir para a Zona Oeste. A Avenida Rebouças é uma ponte entre a Avenida Paulista e a Faria Lima. Os 2 polos, os empregos mais bem pagos da cidade. E eu vejo uma ironia, pessoas informadas, educadas e que se dizem socialmente engajadas, não quererem mais moradia em Pinheiros. Ou seja, elas achavam normal ter casas de aluguel de vestido de noiva na Rebouças, mas reclamam de prédios de apartamentos e supermercados na Rebouças. Eu não consigo entender que justiça social é essa. Quanto mais gente morar perto da Paulista e da Faria Lima, a gente vai reduzir em algumas centenas ou milhares de viagens longas que aconteciam. Bom, são questões que ainda vão ser vistas e revistas aqui na cidade.
Esse bate-papo foi maravilhoso. Eu acho que é um assunto que suscita sempre muitas discussões, né? Muitas colocações, muitos debates. Vamos aguardar o que acontece na nossa cidade. A gente espera sempre que seja para melhor, né? Eu quero agradecer demais a sua presença aqui, Raul. Muito obrigada por ter participado desse programa, doutora Ieda. Foi um prazer imenso também. Eu que agradeço. Foi realmente muito bom. Que bom. Bom, nosso programa chegou ao final. Eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. E para conhecer todo o conteúdo produzido aqui pela Rede Câmara, é só você se inscrever no nosso canal do YouTube. Também você pode nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo programa Legislativo do Futuro.